Olá, no programa Pauta Especial de hoje vamos falar sobre a geografia de Alagoas. A gente vai entender como os aspectos geográficos influenciaram a formação demográfica do estado nesses 200 anos de emancipação. Pauta Especial está no ar. Litoral, Zona da Mata, Agreste e Sertão. Essas são as regiões que compõem o estado de Alagoas e onde a população se distribui ao longo dos anos. Para explicar como isso aconteceu, eu converso agora com a geóloga Roxana de Andrade Lima. Imaginar que esse aspecto geográfico tem muito a ver também com a fauna e a flora. Imaginar que na descoberta, que no período da chegada dos portugueses, dos escravos, os índios já habitavam e tinham uma vegetação diferente, apesar do solo ser o mesmo, né? Isso, não é? O capital é o que a gente chama de capital natural, não é? É o que a gente tinha dentro do nosso estado e que depois, com essa ocupação urbana, você vem modificando, não é? A gente tem um mapa do estado de Alagoas interessante, é um mapa em forma de um V aberto, onde você tem Maragogi ao norte, né, que é o extremo norte da linha de costa com Pernambuco. No sul a gente tem Piaçabuçu, com aquela APA de Piaçabuçu ali, limite sul com São Francisco, e mais 200 quilômetros para o interior do estado, que faz aquela fronteira lá, Água Branca, né, Delmiro Gouveia com Pernambuco, Bahia e Alagoas, né, uma fronteira tríplice, né, e isso tem uma morfologia, tem as rochas, né, tem a ocupação do espaço que vai sendo modificado nesses 200 anos. O estado de Alagoas é tão pequeno, mas de uma topografia, de uma geografia totalmente distinta, né? Por regiões, chegar ao litoral, você tem um tipo de vegetação, você tem outro tipo de vegetação, já na zona da mata, né? E assim por diante. Isso vai determinando não só a densidade populacional, mas a economia. Também, né? Também, que também o professor Cícero comenta, né, para o estado de Alagoas. Isso interfere por quê? Porque a geografia, a geomorfologia, a geologia interferem na economia do estado. Por quê? A depender da vegetação que eu tenho ou do agronegócio que eu vou instalar ali, eu dependo do quê? Da minha geologia, da minha área, do meu solo. A geologia trata do quê? Das rochas. Quando essas rochas se decompõem, eu tenho o solo. Então, o solo tem a ver com as rochas que eu tinha naquela região. Então, sem querer, você vai fazendo essa delimitação dentro do estado, né? Associado com a economia. Vamos pensar também no litoral. No litoral norte de Alagoas eu tenho o quê? Eu tenho mais estuários, que são aqueles rios mais largos, que foram estabelecidos a partir de processos de transgressão, entrada do mar no continente, saída do mar no continente. Eu tenho estuários. Na parte central do estado eu tenho as lagunas. Laguna Mudaú, né, Manguaba, Laguna do Roteiro, do Jiquiá da Praia. No extremo sul, já com fronteira com o São Francisco, eu tenho as dunas. Quer dizer, essas morfologias vão sendo modificadas à medida que eu vou estabelecendo, estudando essa geologia e a geomorfologia do estado. Né? Isso vai determinando também a ocupação. Também. A ocupação, veja só, a gente tem 2 regiões metropolitanas no estado de Alagoas. A de Maceió, que envolve Maceió e mais 12 municípios, aqueles 10 que já fazem parte da região, da micro-região de Maceió, e mais Murici e Atalaia. Arapiraca, eu tenho Arapiraca e mais 19 municípios ali em torno. Preste atenção, vamos pensar naquela região de Arapiraca à noite, quando você vai de Itaquarana para Arapiraca, pela luminosidade, os sítios ali, você já vê a expansão urbana, já pode delimitar até pela luminosidade à noite. Você vê todos aqueles sítios acesos, diferente de você ver uma fazenda aqui, outro sítio bem espaçado, como a gente vê mais
na região do Agreste e do Sertão. Né? E isso tem a ver não só a geografia, porque ela vai delimitando, né, e impondo limites, mas também a produtividade, né, diante da ocupação. Áreas agricultáveis, áreas de exploração de minério, áreas de ocupação mesmo de solo, enfim, né, a própria geografia, geologia do lugar vai determinando, embora a gente tenha transgredido um pouco também, não é? Que daqui a pouco a gente fala sobre isso, não é? Porque a economia tem a ver com essa ocupação do espaço, né? Você vê agora, nós sempre tivemos, desde dos colonizadores, a ocupação do espaço costeiro e zona da mata pela cana-de-açúcar. A gente agora está num processo de mudança, né? Já está entrando o eucalipto, já está entrando a soja, o milho, né? Estamos começando a diversificar essa cultura que já vem aí há 200 anos. Isso é importante para o Estado. O professor Douglas, numa entrevista aqui também com os 200 anos de Alagoas, nesse especial, ele falou que Alagoas era conhecida como capitania, né, atrelada a Pernambuco, como uma área de grande produtividade. A característica do solo determinou isso para a economia. Existe realmente essa qualidade? Não agora, porque a agricultura mudou totalmente, veio irrigação, veio compensação de solo, enfim. Mas em área natural, vamos imaginar, Alagoas foi... o Papai do Céu foi pródigo com a gente, deu uma dádiva para nós. Com certeza. Veja só, qual é a diferença, vamos dizer, Pernambuco começou primeiro de que Alagoas no processo de cana-de-açúcar e nós, como éramos Pernambuco também, esse processo se estendeu aqui para o sul, porque nós temos uma topografia de tabuleiro bem estabelecida, diferente de Pernambuco. Vamos, numa linguagem mais simples, dizer que Pernambuco, na zona da mata, eu tenho essas ondulações, como se fosse meia laranja, vamos pensar assim. Isso interfere na produção agrícola. Quer dizer, o meu maquinário não atinge aquela localidade. Então, se ele não atinge, eu vou ter o quê? Eu gasto mais com mão de obra. Em Alagoas, a partir do pró-álcool, daquela expansão, né, da cana-de-açúcar, lógico que você foi pela topografia. Vamos pensar Alagoas também pela topografia como litoral sul. Eu tenho esse tabuleiro bem estabelecido. Litoral norte, a partir da usina Santo Antônio aqui, não é? Perto de Camaragibe, passa por ali. O que é que eu tenho? Eu tenho cana-de-açúcar, mas eu tenho uma topografia mais acidentada. Então, no processo de você não mais queimar a cana-de-açúcar, que você vai ter que estabelecer isso, a lei está aí, quem é que vai passar por um processo que tem que haver modificação? O norte, porque não vai ter esses tabuleiros para você mecanizar essa cana-de-açúcar, né? Então, tem que se estabelecer outra economia para o norte, mudar o viés que a gente vinha dentro dessa cana-de-açúcar. Por onde? Pela topografia, que tem a ver com a geologia. E isso também, conforme a senhora falou, vai determinando a economia. E nos processos novos também. Alagoas não tinha essa exploração de minério até a chegada em Craíbas de uma, vamos dizer assim, mineração, né? Uma mineradora, né? E talvez até tenhamos descoberto outras situações, né? Nós temos várias ocorrências no estado de Alagoas, né? De minerais. Ocorrência na geologia quer dizer o quê? Você tem um mineral, mas às vezes economicamente naquele momento, devido à conjuntura econômica mundial, não é viável você explorar, né? No caso, estava há uns 7, 8 anos atrás, no mundo, uma necessidade grande de ferro. Então, a mineradora veio para se estabelecer aqui em Alagoas, porque a gente tem naquela região de Craíbas, não só em Craíbas, mas em torno de Arapiraca, que é o que a gente chama de província metalogenética do estado de Alagoas, ou seja, onde ocorrem mais minerais. Se eles vão ser explorados economicamente ou não, a gente... Tudo depende da economia, depende da tecnologia, mas a gente sabe que tem. No caso de Craíbas, tem ferro, né, cobre
e ouro, um percentual pequeno de ouro, que no caso a mineração não ia explorar naquele momento. Isso não quer dizer que daqui a 10, 5 anos a tecnologia avance, você consiga retirar aquele material economicamente. Né? Fazendo uma verossimilhança ou uma aproximação dos assuntos, é como se fosse o pré-sal, né? A gente tinha uma tecnologia de exploração do petróleo no solo, mas o pré-sal vem com a nova tecnologia. Isso. E já é possível no Brasil, né? Isso. Começamos a explorar o pós-sal, lógico, porque a profundidade era menor, a tecnologia era outra. Imagine, aqui você tem os poços primeiro perfurados, na década de final de 50 para 60, a tecnologia é totalmente diferente. Né? Hoje, com pré-sal, você tem outro processo, né? Por isso que conseguiu-se chegar a essas profundidades de exploração. E me faz lembrar uma história de um alagoano pioneiro na exploração do petróleo, ali na região norte, Riacho Doce, né? Riacho Doce, Jiquiá da Praia, né? Em que houve a exploração, o poço foi fechado. Porque naquele tempo foi cogitado que a quantidade a ser retirada não era viável, né? Devido também a essa tecnologia, né? Que não. Hoje a gente tem uma produção bastante intensa na região, tanto da parte emersa, né? E tem poços ali perfurados na região de Coruripe, só que não está em atividade, né? Nesse momento não está em atividade. Na parte de Sergipe você tem isso em atividade na plataforma. Tudo depende dos volumes retirados, já serem retirados, né, daqueles poços. E muita potencialidade, né? A senhora falou de minérios, né? Ali na região de Arapiraca e Craíbas. Temos granito também. Muito. São as rochas ornamentais, né? O ouro branco, granito ouro branco, que é explorado aqui em Alagoas, né? O granito é uma rocha que vem sendo bastante explorada mais recentemente, que antes era o mármore, né? Que a gente não tem muito aqui em Alagoas. E não tem exploração comercial, assim, em grande quantidade. Porque isso já veio com os colonizadores da Europa, né? Como lá você tem muito mármore no entorno daquela vamos pensar Roma, Portugal em si, né? Então, eles trouxeram isso no processo de colonização. Como a gente não tinha estradas para retirar esse material, às vezes como era também retirado da zona costeira o Recife de Arenito. Para fazer o quê? Algumas igrejas de Penedo você tem aquela pia batismal, aqueles portais. Algumas colunas, né? Algumas colunas de arenito, que hoje não pode, né? Por lei você não pode retirar, porque você está tirando a proteção da zona costeira, né? Aquele Recife de Arenito protege a zona costeira. Professora, depois do intervalo a gente continua a falar sobre a demografia e a geografia de Alagoas. Daqui a pouco.